Olá, boa tarde. Um dado alarmante. A cada minuto, 5 pessoas morrem no Brasil por causa de erro médico, segundo a Organização Mundial da Saúde. Bom, os problemas enfrentados pelos pacientes muitas vezes vão parar na justiça. De acordo com a última pesquisa Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, no ano passado foram registrados mais de 36 mil casos de erro médico. Erro médico é o tema do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, é o tema de destaque. Vamos agora aos outros assuntos do dia. Supremo Tribunal Federal valida dispositivo que torna crime a denunciação caluniosa com objetivo eleitoral. Ministros do Supremo declaram inconstitucionalidade de normas estaduais que tratam de foro por prerrogativa de função. E ainda, em entrevista ao podcast Supremo na Semana, o ministro aposentado do Supremo, Francisco Rezec, afirma que o STF exerce com absoluta independência as competências que lhe foram dadas pela Constituição de 1988. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, para manter os dados fiscais dele em sigilo. De acordo com o líder, houve vazamento das informações na CPI da pandemia. A ministra, após consultar a Comissão Parlamentar de Inquérito, reforçou que o sigilo seja mantido e que apenas o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, tenha acesso aos dados do deputado Ricardo Barros. Segundo Carmen Lúcia, o acesso às informações por outros integrantes da CPI só deveria ser concedido mediante requerimento formal e com motivação idônea. A ministra ressaltou ainda que quem descumprir a decisão poderá ser punido penal, civil e administrativamente. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de um artigo da lei eleitoral que torna crime a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. A decisão foi tomada em julgamento no plenário virtual. Para a relatora, a ministra Carmen Lúcia, a punição para quem comete calúnia não protege apenas a honra do acusado, mas também garante a legitimidade do processo eleitoral. Segundo a ministra, as falsas acusações, principalmente quando usam a administração pública, prejudicam o regime democrático e, portanto, devem ser punidas. O artigo do Código Eleitoral questionado foi inserido em 2019 e prevê pena de até 8 anos de reclusão e pagamento de multa para quem divulgar e praticar denúncia caluniosa para fins eleitorais. O PSL, Partido Social Liberal, autor da ação, afirmou que a pena é desproporcional, porque poderia impedir a manifestação de pensamento político durante as eleições. A ministra lembrou que em outra ação analisada pelo STF, os ministros consideraram que a liberdade de expressão é um direito absoluto, mas não deve ser confundida com acusações falsas e discursos de ódio. E também em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que tratam de foro por prerrogativa de função. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Na última sessão do plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de trechos de várias constituições estaduais que atribuíam foro por prerrogativa de função a autoridades não listadas na Constituição Federal. As constituições dos estados previam que defensor público geral, procuradores estaduais e chefe geral da Polícia Civil deveriam ser julgados pelo Tribunal de Justiça local. Essas normas foram questionadas pelo Procurador-Geral da República. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou nos votos que, no geral, todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos da Justiça. No entanto, a própria Constituição Federal
para garantir a independência no desempenho de determinadas funções públicas, estabeleceu, de forma excepcional, que pessoas no exercício de certas funções devem ser julgadas por tribunal. Ele lembrou que na organização do Judiciário Estadual, as competências dos órgãos são limitadas pelos princípios da Constituição Federal e a Constituição Estadual não pode ir além desses parâmetros sob pena de violar os princípios do juiz natural e da igualdade. Ao todo, foram analisados pelo STF 5 ações, envolvendo as Constituições do Estado do Pará, Pernambuco, Rondônia, Amazonas e Alagoas. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, foi o convidado de mais um episódio do podcast Supremo na Semana, que foi ao ar nesse sábado. Durante a entrevista, Rezec lamentou a polarização na política do Brasil. No podcast, o ministro Francisco Rezec afirmou que a polarização de questões políticas na sociedade afeta diretamente o Supremo Tribunal Federal. O Brasil vive nos últimos anos uma situação de fratura em que as pessoas se estranham e se hostilizam, amigos de infância não se reconhecem, pessoas às vezes da mesma família, da mesma confraria, enfim, não mais convivem em paz e não conseguem sequer dialogar civilizadamente sobre a situação política do país. É claro que uma fratura deste tamanho em toda a sociedade brasileira produz as suas consequências sobre todas as instituições, entre elas o Supremo. De modo que o Supremo hoje é uma das vítimas, é um dos pacientes desse flagelo. Nomeado presidente do Supremo Tribunal Federal 2 vezes, Francisco Rezec afirmou ainda que a Corte exerce com absoluta independência as competências que lhe foram dadas pela Constituição de 1988 e que não extrapola as atribuições cabíveis. O Supremo é frequentemente acusado disso, de exorbitar, de usurpar poderes legislativos do Congresso, de governança do Poder Executivo. Isso não é verdadeiro, até porque o Supremo não vai atrás de fazer o que quer que seja. Ele é procurado com insistência pelos dois outros lados da Praça dos Três Poderes. E é sob injunção, sob pedido, sob súplica desses outros dois poderes que ele a todo momento é levado a tomar as suas decisões. Durante a entrevista, o ministro defendeu também que, para se fortalecer, o Supremo deve reduzir a quantidade de decisões individuais e decida, sempre que possível, com consenso. E você vai ver a seguir, no ano passado foram registrados mais de 36 mil casos na Justiça de erro médico. Assunto para daqui a pouquinho, não saia daí, eu volto já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. A cada minuto, 5 pessoas morrem no Brasil por causa de erro médico. Os dados são da Organização Mundial da Saúde e muitos casos vão parar na Justiça. Fernanda fez uma abdominoplastia há 4 anos. O que era para ser uma simples correção de cicatriz no abdômen acabou em erro médico. Eu fiquei internada por 1 mês e ele simplesmente era muito claro que ele não sabia o que fazer comigo. Eu entrava em centro cirúrgico, dia sim, dia não. Eu já não aguentava mais tanta anestesia. Ele me deu alta e eu fui para casa com a minha parede abdominal aberta. Além dos problemas com a cirurgia, a farmacêutica sofreu também com a falta de assistência por parte do profissional. Depois que eu tive alta, ele nunca me procurou. Nunca. Não me ligou para perguntar se eu estava viva, se eu estava morta. Eu acho que até hoje ele não sabe se eu estou viva ou morta. Ou seja, totalmente negligente.
A morte, muitas vezes, é o destino de pacientes que sofrem erro médico. Segundo o Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, da OMS, a Organização Mundial da Saúde, 5 pessoas morrem a cada minuto por falhas de profissionais do setor. Um estudo da Fiocruz analisou processos judiciais sobre erro médico. E 73% dos casos tiveram condenação dos profissionais em primeiro grau. As especialidades mais expostas a erros foram serviços de urgência, obstetrícia e cirurgia. Mas nem toda intercorrência pode ser caracterizada como erro médico. Para que seja confirmada a má prática profissional, é necessário comprovar negligência, imperícia ou imprudência. Ao passo que o médico ou a equipe hospitalar que está se defendendo, se ela consegue descaracterizar um desses 3 elementos, né? Se ela consegue provar que agiu de forma correta, ou que não houve o dano, ou que não existe nexo de causalidade entre o eventual erro de conduta e o dano, como regra, existe a absolvição, né? Então, são 3 elementos que precisam ser provados numa demanda sobre alegado erro médico. O Conselho Federal de Medicina é o responsável por julgar administrativamente casos de erro médico. Para a Corregedoria do CFM, o dano nem sempre é causado por má conduta do profissional. Sabemos as condições da assistência que envolve não só a atividade médica isolada, mas a estrutura física, as condições de trabalho. Tudo isso eu acho que se concretiza nessas falhas que muitas vezes acontecem, que não é nem só isolada do médico, embora tenhamos o nosso compromisso com a saúde pública, com a legislação sanitária, mas existem contingências e circunstâncias. De acordo com a última pesquisa Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, no ano passado foram registrados mais de 36 mil casos na Justiça de erro médico. Bom, para falar sobre a judicialização da saúde, eu converso agora com o defensor público e integrante do Comitê Nacional da Saúde do CNJ, Dr. Ramiro Santana. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde. Doutor Ramiro, apresentamos na reportagem uma série de erros médicos e mostramos também que há esse fenômeno, entre aspas, chamado judicialização, que certamente aumentou muito na pandemia pela falta de atendimento adequado, né, pela falta de vagas em leitos nos hospitais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa demanda no que se refere a, enfim, quais as demandas da Defensoria Pública, quais são as mais comuns? Bom, obrigado pela oportunidade de estar trazendo aqui um pouco do trabalho da Defensoria. Nós recebemos muito demandas por medicamentos, cirurgias, consultas, até consultas médicas mesmo, acreditem, exames, internações psiquiátricas, internações hospitalares, todo o universo de serviços que o SUS oferece ou que os planos oferecem, ele é judicializado. Nós também recebemos, principalmente no período da pandemia, um incremento grande por pedidos relacionados a internações hospitalares e também relacionados à saúde mental, uma vez que o isolamento social causou repercussões na saúde mental da população. E no caso dos planos de saúde, demandas relacionadas à cobertura, né? Um plano que foi recém-contratado, a pessoa ainda está em carência, mas ela está com uma situação urgente decorrente da Covid. Determinados tratamentos devem ou não devem ser incluídos na carência, devem ser prestados ou não. É um dos problemas que nós tivemos que levar ao judiciário. Quer dizer, foi 1 ano e meio aí atípico para todos nós, para a Defensoria Pública também, né? Porque a conta não fecha em relação ao número de defensores e a demanda que só aumenta. Esse é um gargalo para vocês também, né? A quantidade de defensores para fazer frente a tudo isso que vem chegando cada vez mais na Justiça, essas demandas da saúde, Sim. né? Sim, a maior parte dos estados brasileiros, as defensorias estaduais, não tem um número adequado de defensores e também de servidores, né? Para dar assistência a esses defensores e defensoras na sua atuação, e também em nível federal, a Defensoria Pública da União também não tem uma quantidade de defensores adequada.
Doutor Ramiro, o senhor observa que, às vezes, o jurisdicionado não sabe identificar o que é um erro médico, o que é uma negligência provocada pela falta de vagas, por exemplo, né? Porque vamos pensar que a Defensoria Pública ela atende predominantemente as pessoas que têm vulnerabilidade social, econômica, né? Então, muitas vezes, as pessoas confundem ali o que é, de fato, o erro médico. A reportagem também apresentou esses exemplos, né? Perfeito. É necessário primeiro diferenciar, e não é simples para a pessoa identificar isso, o que é um problema do serviço, o que é um problema da cobertura do plano de saúde, por exemplo, e o que é um problema do profissional. O erro médico pressupõe um erro do profissional de saúde, da profissional de saúde que está atendendo aquela pessoa, que agiu com imperícia, não tinha técnica adequada, agiu de forma negligente, não foi atencioso, foi imprudente na forma como abordou o paciente, né? Esse é o erro médico. Então, há uma culpa subjetiva do profissional. Agora, a maior parte dos problemas que nós identificamos, principalmente na pandemia, quando os serviços de saúde foram muito pressionados, é um problema de desassistência por parte do sistema único de saúde. As pessoas não conseguiam internações hospitalares, as pessoas não conseguiam acesso a medicamentos, as pessoas não conseguiam acesso a UTIs, né? E também, do ponto de vista do plano de saúde, não tinham cobertura para acessar determinado serviço. Até o setor privado, em algum momento, teve falta de leitos, né, em várias cidades. Então, a desassistência em si não é culpa do profissional. Tem lá 10 leitos, 15 pessoas para serem ali internadas, não é culpa do médico ou da médica que escolhe qual dos 10 que vão ser internados naquele momento, conforme protocolos clínicos previamente estabelecidos. No início da pandemia, nós vimos, doutor Ramiro, um verdadeiro colapso no sistema único de saúde, enfim, sobretudo no sistema público, afetou também a rede privada. Como é que a Defensoria faz para quando a conta não fecha, quando o número de vagas realmente não existe, não tem vagas? Porque às vezes a gente vê que, infelizmente, as pessoas morrem, mesmo com uma liminar, conseguem um atendimento e realmente não tem. Deve ter sido difícil vocês equilibrarem essa questão, né? Agora eu acho que já desafogou um pouco, que bom, mas lá no início, no ano passado, assim, foi bem complicado, né? Sim, nós tivemos as duas ondas, né? Uma, principalmente aqui no DF, né? Entre julho e agosto do ano passado, e a outra, a segunda onda que foi mais difícil, entre março e maio. A Covid afetou de forma diferente as regiões, né? Normalmente Manaus é a sentinela do Brasil. Primeiro as ondas chegam lá, depois vão se espalhando pelo território. E elas afetam também de forma diferente as classes sociais. Muitas vezes o setor privado da saúde ele é afetado primeiro, então as UTIs privadas ficam mais cheias, depois as públicas. Uhum. Então as defensorias têm tentado ser um vaso comunicante, né? Quando o privado tem vagas e o público está muito cheio, tentar entrar com ações, por exemplo, para conduzir esses pacientes para os leitos privados e conseguir ali salvar a vida das pessoas. Outra ação importante também é a utilização dos hospitais militares, que muitas vezes ficaram ociosos durante esse período. Ok, doutor Ramiro Santana, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde e até a próxima. Parabéns pelo trabalho da Defensoria, que faz um trabalho tão árduo aí, mesmo com o número aquém de profissionais em todo o país, né? Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos essa oportunidade, sempre muito importante. Boa tarde, bom trabalho. E você vai ver a seguir, Justiça Federal reafirma a tese de que não é possível penhorar parcialmente um imóvel que constitui bem de família. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. A Constituição é um documento político jurídico fundante de um Estado. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 é considerada democrática por ter sido escrita e promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela reflete o espírito da sociedade brasileira que vivia um processo de redemocratização. Ela traz em seu texto princípios políticos e jurídicos que devem orientar as ações dos nossos governantes. O Conselho Nacional de Justiça realizou uma reunião híbrida no Tribunal de Justiça do Espírito Santo com os tribunais do Sudeste para tratar da implantação do programa Justiça 4.0.
O programa Justiça 4.0 é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Conselho da Justiça Federal. Ele consiste em desenvolver soluções tecnológicas para trazer mais celeridade à prestação jurisdicional e ampliar o acesso da população à justiça. No evento, que foi realizado em formato híbrido, os representantes dos tribunais de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo debateram com os juízes auxiliares do CNJ os produtos que compõem o programa, como, por exemplo, o Juízo 100% Digital, o Balcão Virtual e os Núcleos de Justiça 4.0. Grande vantagem do núcleo, não só a especialização temática, cada núcleo vai servir para uma matéria, como também a possibilidade de redução do tamanho da justiça, porque se o processo vai tramitar virtualmente, se o juiz está virtualmente, atendendo virtualmente, não há necessidade de se manter muitos prédios dos fóruns e isso permite uma redução de custos muito importante em períodos de crise, como o que nós estamos vivendo atualmente com a pandemia. Outros produtos do Justiça 4.0 são o DataJude e o Sistema Nacional de Adoção. Como a gente sabe, esse é um sistema, talvez um dos mais utilizados no Brasil, é o mais demandado no âmbito do CNJ, mas hoje ele ainda encontra algumas dificuldades que podem ser aperfeiçoadas. Diante disso, o sistema ele foi inserido dentro do programa Justiça 4.0 e ele vai ser todo reformulado para que ele seja mais intuitivo, para que os tribunais possam alimentar de maneira mais correta e que possa, assim, facilitar também a questão da estatística e melhoria da adoção no Brasil. Na reunião também foram apresentados o diagnóstico, as ações e os primeiros passos para que os tribunais implantem a plataforma digital do Poder Judiciário. Eficiência. A população ganha eficiência e efetividade. A gente consegue diminuir o custo por processo e o tempo de processo, o tempo morto do processo. Aquele tempo onde que o processo fica esperando uma decisão ou a movimentação de um servidor, ele é reduzido com a automação de fluxos processuais. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou produção de prova de capacidade laboral para interromper pensão por invalidez. O colegiado negou provimento ao recurso de uma empresa de ônibus que, no cumprimento de sentença condenatória por atropelamento, buscava produzir provas que demonstrassem que a vítima voltou a trabalhar e que, por isso, teria ocorrido causa extintiva da obrigação do pagamento de pensão alimentícia. Segundo a empresa, em razão do retorno da vítima às atividades profissionais, deveria ser deferida a produção de prova pericial para comprovar a ocorrência de causa superveniente extintiva da obrigação de pagar a pensão. Além disso, a empresa alegou que a vítima não teria mais direito à gratuidade de justiça, pois recebeu parte das quantias previstas na sentença, o que teria modificado a sua situação financeira. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, apontou que o recebimento de valores decorrentes do próprio processo, em que a parte teve a gratuidade de justiça, não constitui fato novo capaz de motivar a revogação do benefício. Além disso, a ministra ponderou, entre outras coisas, que o fato de a vítima se encontrar capacitada para exercer algum trabalho não lhe retira o direito ao pensionamento, pois se reconhece nessas situações maior sacrifício para a realização do serviço. Desta forma, o colegiado entendeu que, embora a instrução probatória na fase de execução e a eventual revisão do valor da pensão sejam possíveis, a produção da prova pretendida pela empresa não teria capacidade de modificar a sentença que reconheceu a invalidez total e permanente da vítima. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reafirmou tese de que não é possível penhorar parcialmente imóvel que constitui bem de família. No julgamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o TRF1 reformou decisão da 2ª Vara Federal do Tocantins, que havia rejeitado a alegação de impenhorabilidade de bem de família formulado pela parte. No recurso, o apelante esclareceu que a propriedade penhorada é oriunda de herança do sogro e que o bem é utilizado como residência da sogra, que é proprietária de 50% da casa na qualidade de meieira. Os outros 50% pertencem aos herdeiros, que são proprietários de 10% do imóvel cada um. De acordo com as provas juntadas ao processo, o homem é casado em comunhão universal de bens com uma das herdeiras e, por isso, é proprietário na fração ideal de 5%. O caso foi analisado pela relatora, desembargadora federal Mônica Cifuentes. Ela considerou que, conforme a Lei 8.009, de 1990, que trata do tema,
a penhora fracionada de bem de família não é possível. E, no caso, o autor demonstrou que os 50% da casa é de propriedade da sogra, que a utiliza como residência. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você, uma excelente semana para todos nós. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.